Câmbio Temporal, representando a Secretaria de Planejamento. Eu queria fazer um comentário. Eu vou focar especificamente na questão da ferrovia, mas vou fazer uma pequena consideração anterior. Quando nós chegamos aqui nesse governo, em 2007, nós encontramos um Estado que tem um orçamento em torno de 22 bilhões de reais. Esse Estado, ele tem um papel na economia baiana muito forte, claro, todo mundo sabe disso. Porque somos um Estado de dimensão da Espanha, são 14 milhões de baianos, e nós temos demandas de saúde, educação e segurança, para falar das três básicas, que são infinitamente elásticas. Nós sabemos o passivo que existe. Os índices de analfabetismo da Bahia, por exemplo, nessa região, chegam nos municípios a 35%, 40%. São 2 milhões de baianos com mais de 10 anos que são analfabetos. Então, as demandas, e o governador, cumprindo a sua programa de campanha, que foi eleito, recebeu um mandato para executar esse programa, que tem como centro as prioridades de educação e saúde. Então, esse Estado, para fomentar a economia dele, ele tem que dar conta dessas demandas e, ao mesmo tempo, ele tem que promover a infraestrutura do Estado para que haja desenvolvimento econômico. A infraestrutura é o esqueleto que sustenta em pé essa economia. Nós estamos vivendo um bom momento, mas uma série de gargalos da infraestrutura de logística e transporte obstaculiza o avanço das forças de produção, do desenvolvimento econômico, a geração de emprego. Então, fazer uma ferrovia não é fácil. Os interesses contrários são muito fortes. A gente fica muito atento a uma possível pressão do empresário sobre esse conselho ou sobre essa administração, mas esquece que são de diversas ordens e de várias procedências as pressões. A Vale do Rio Doce, a Bahia só tem 2 tramos ferroviários, a FCA Sul e a FCA Norte. A Bahia não coloca um dormite de ferro há 20 anos. Eu tenho 56 anos aqui nessa Bahia, não conheço quase nada do território, além da Chapada. Porque não é fácil você chegar no oeste baiano. É como se fosse um dique isolando esse território do restante do país. A riqueza da agricultura entrou pela Bahia pelo fundo, com a expansão do centro do país, mas ela não é escoada pela Bahia. Ela sai por Fortaleza, ela sai por Suape e Itacã, que está disputando, inclusive, a carga. Quando o governador pretendeu romper esse dique de isolamento da Bahia, ele decidiu fazer isso criando infraestrutura, criando uma ferrovia, a rodovia BR-242, que é destruída a cada 6 meses com a safra de grãos, que é inadequada para ser escoada pelo rodoviário, tentando fazer a hidrovia do São Francisco. Esses modais se complementam. Agora, a resistência, de onde ele veio? Quando você não tem capacidade de investimento no Estado. No primeiro ano nós tínhamos 400 milhões de capacidade de investimento no orçamento. Porque saúde, educação e segurança absorve tudo. E é mal suprido, como todos nós sabemos. Então você vai fazer o quê? Pegar empréstimo, captar recurso. Você vai ao BNDES, o BNDES vai fazer uma ferrovia com qual carga? Como é que você vai viabilizar uma ferrovia se você não tem carga? Carga sustentável, estável, durante muito tempo. Então, a única carga que nós temos para viabilizar essa ferrovia é o ferro e o grão do oeste, os 6 milhões de grãos.
Então a Bahia tem uma mancha ali de ferro, vai até Sobradinho. Nós temos 320 quilômetros de mancha de ferro. Em torno de Sobradinho também tem ferro. Mas nada vale aquele ferro que está lá no chão se você não conseguir botar a bordo de um navio. Então, o BNDES se opôs. A Vale do Rio Doce mantém a Bahia como uma reserva de valor dela, porque quando houve a privatização da rede ferroviária nacional, ela se apropriou de toda a região sudeste. E foi mal feita a privatização, porque todos os compromissos de manutenção e investimento na rede foram pactuados globalmente. Então ela cumpre e excede, concentrando em Minas Gerais, no Rio e em São Paulo, os investimentos. E se dá ao luxo, porque foi feito assim, de deixar a Bahia como reserva de valor. Porque não adianta estar na sua terra o minério, se a logística é minha. Inúmeros grupos, desde 2007, chegam aqui na Bahia procurando esse minério, mas não podem contornar esse obstáculo de não ter a ferrovia. A ferrovia é do concorrente, é da Vale do Rio Doce. Os italianos querem explorar o ferro de Brumado, do Sobradinho, mas o trem que vem de Juazeiro fica 3 dias parado e a Vale recusa a carga para eles. É um concorrente dela. Então a gente tem que brigar com a Vale do Rio Doce para viabilizar a ferrovia. São poderosos lobbies. O BNDES foi um forte obstáculo para viabilizar essa ferrovia. Nós tentamos modelar o projeto como uma parceria pública-privada, ele não se mostrou viável. Por quê? Porque não tem carga para demonstrar a viabilidade econômica, financeira do projeto. O presidente Lula, por pressão dos baianos, do governador Jacques Wagner, votou no orçamento da União. Vou fazer com recursos da União. Criou por lei o porto, criou por lei a ferrovia. Existem legalmente. E mais, estão já no orçamento deste ano, 2010, R$1 bilhão para a Bahia fazer o primeiro trecho da ferrovia, que vai do Mar de Ilhéus até Caetité. O trem só se viabiliza se você tiver o minério de ferro para escoar. Temos que fazer trem? Temos. É uma distorção histórica do país, o rodoviarismo, essa obsessão pelo sul e o total descaso pelo oeste do território da Bahia. Como você vai fazer essa ferrovia se você não viabilizar o minério? Por que esse minério não foi explorado até hoje? O mundo está tendo um processo de modificação muito interessante, muito violento. Houve uma expansão na China, na Índia, nos BRICS, quer dizer, o comércio internacional, houve uma revolução tecnológica, o modo de produção, o modo de transação internacional permitiu que aproximasse os mercados. O custo de carregar uma tonelada a bordo de um navio, no pós-guerra era $6, hoje é 6 cents. Isso viabiliza trazer o ferro da Bahia e levar para a China. A comunicação, o custo é zero. Qualquer produto importado hoje, que no pós-guerra tinha 35%, 40% do seu preço remunerando os serviços, o custo de transação, hoje é 3%. Isso permitiu expandir os mercados. Com isso, a China incorporou à economia de mercado 400 milhões de novos consumidores. O Brasil fez mais do que a China proporcionalmente, incorporou 55 milhões. Para a nossa população, é mais do que a China, os 400 milhões da China. Isso é povo que precisa de casa, algodão, soja, demanda as coisas básicas. Por isso que as commodities minerais tiveram nos últimos 10 anos um comportamento excepcional que viabiliza economicamente essa exploração. Mas se você não tiver a logística, não vale nada o ferro que está lá. Então é um desafio da Bahia construir a infraestrutura. Esse é o principal
objetivo econômico do governo. A ferrovia é o maior, é o principal projeto do plano estratégico de desenvolvimento da Bahia. Então, como é que a gente vai fazer essa ferrovia? Da forma mais burra possível? Mais danosa ao ambiente? Não. Vamos fazer com a máxima inteligência que os baianos foram capazes de ter. Mas a gente não pode perder o objetivo de construir a ferrovia de vista. Então eu queria primeiro ouvir, acho que seria muito importante apreciar cada ponto apontado no voto, no parecer, que está muito bem construído e embasado, mas eu acho que o IMA nos deve, sobre vários pontos aqui, uma explicação. A gente não pode impedir que esse Thank you.